Pelo sinal da Santa Cruz, levando Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje estaremos dando continuação à novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Hoje é o terceiro dia com o tema O Perdão. O perdão. A palavra de Deus, a qual nós vamos meditar hoje, é o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 3 e 5, 6b, 9, 10 e 11. A palavra de Deus está no Evangelho de São João. Pega comigo, irmão, irmã, essa palavra. Vai dizer assim para mim e para você. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Jesus, porém, se inclinou para a frente e com a mão escrevia na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Eles foram, se retirando um a um até o último. Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele, perguntou-lhe: Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai, e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui numa situação a qual Jesus estava num lugar e levaram uma mulher que estava em adultério. Agora fica a pergunta aqui, irmão, irmã, ela estava adulterando sozinha? Se a lei mandava apedrejar as pessoas que estavam adulterando, tanto a mulher quanto o homem teria que estar ali também para ser apedrejado. Mas o que eles quiseram? Prejudicar aquela mulher, condenar ela sozinha, e também quiseram provar Jesus com essa pergunta. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, conhecendo os pensamentos deles, questiona eles: se nenhum de vós, se algum de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Se algum de vós que não tiver pecado, que atire, seja o primeiro a tirar a pedra. A palavra diz que desde o mais velho até o mais novo foi se retirando. Com certeza, irmão, irmã, naquele momento, muitos daqueles que estavam ali acusando ela, querendo matar ela, tinham se deitado com ela, tinham ali cometido adultério junto com aquela mulher. Então, irmãos e irmãs, mas eles queriam descontar em alguém a raiva deles ou prejudicar aquela mulher e utilizando ela também para querer acusar Jesus de alguma coisa. Mas o que o Senhor fala, o que o Senhor fez? Ele perguntou para ela no momento quando ele questionou os fariseus, aqueles homens, aqueles doutores, aquele povo todo. Alguém te condenou? Perguntou ele. Ninguém te condenou. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Essa palavra de Jesus, não tornes a pecar. Muitas vezes as pessoas questionam ou falham aqui. Fala, vê, Jesus perdoa a mulher que era adúltera. Jesus perdoa tudo. Sim, Jesus perdoa tudo. A partir do momento que eu e você tivermos com o coração aberto, com o coração aberto para que a graça de Deus nos alcance a mim e a sua vida, meu irmão. Eu e você precisamos estar sempre naquela situação de pedir perdão.
clamar a Deus a misericórdia de Deus, clamar a Deus para que Ele não olhe nos nossos pecados, mas olhe para nós. Claro, a partir do momento que eu e você nos arrependermos. Por isso que a Igreja Católica hoje nos dá a graça de estarmos indo ao sacerdote e confessarmos os nossos pecados, confessarmos a Ele e abrir nosso coração e pedir misericórdia de Deus. Nós temos outras situações onde Jesus perdoa as pessoas. Primeiro, aliás, Evangelho de São Lucas, né, capítulo 23, onde Jesus está pregado na cruz, né? Jesus está pregado na cruz, e capítulo 23, ele perdoa o ladrão. Ele perdoa o ladrão ali que está do lado dele. Capítulo 23, versículo 40, seguintes. Capítulo 23, versículo 40, seguintes. Vamos ver o que a palavra diz assim. Vamos pegar no 39, onde fala assim que um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele. Blasfemava contra Jesus. Aquele homem tinha sido crucificado junto com Jesus. Só que aquele homem era ladrão, aquele homem era bandido, aquele homem era salteador. Aquele homem estava pagando os seus pecados, estava pagando o seu erro. Mas Jesus não. Jesus não. E ele continuou aqui: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos, a nós. Mas olha o que o outro do outro lado falava. Mas o outro o repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Ele questiona o outro homem. Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. Jesus não tinha feito mal algum. Ele estava lá na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo meu crime, pelo seu crime, pelo meu erro, pelo seu erro, pela humanidade. Jesus estava ali crucificado. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje entrarás comigo no paraíso. E aquele homem alcançou a salvação, porque ele pediu perdão, ele pediu misericórdia, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu a sua falha. Então, irmãos, quando nós reconhecemos nosso erro, nossa falha, e clamamos o perdão de Deus, Ele tem misericórdia de nós. Ele tem misericórdia de nós. Nós precisamos nos colocar verdadeiramente com o nosso coração aberto. Também tem outra passagem, capítulo 23 ao 34, vai dizer assim que quando Jesus também pregado na cruz, né? Aliás, essa situação aconteceu antes do ladrão ali pedir perdão, antes daquele homem que estava crucificado pedir perdão. Essa versículo é um pouquinho antes, vai dizer assim, Jesus pregado na cruz vai dizer assim, ele dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus perdoou aqueles homens, mesmo crucificado, mesmo todo machucado, todo ferido, porque havia sido flagelado. E ele pediu perdão a Deus por mim e por você. Irmão, Deus é misericordioso sempre, sempre quando nós tivermos e reconhecemos nossos pecados, nossas falhas. Também quero pegar a palavra comigo, pega a palavra comigo lá, Josué, lá quase no início da Bíblia, Josué, capítulo 2, aliás, desculpa irmãos, segundo Samuel, depois de Juízes, né? Segundo Samuel, primeiro Samuel, segundo Samuel, capítulo 20, capítulo 11, onde acontece o adultério de Davi. Davi adulterou com a mulher Berzabeia, mulher de Urias, a qual Urias era um soldado do exército de Israel. E quando esse homem foi para a guerra, Davi viu essa mulher lá se banhando e chamou ela para dormir com ele, adulterou, pecado de adultério. E essa mulher engravidou. No que engravidou,
ele foi lá e chamou Urias de novo para que Urias deitasse com ela e ficasse como se Urias fosse o pai dessa criança. Mas como Urias era um homem obediente, era um homem responsável nas suas coisas, ele não quis, ele preferiu ficar do lado de fora e aguardando ali as ordens do rei. E Davi, vendo isso, mandou colocar ele na frente da batalha, onde que a batalha era mais feroz. Ele chamou Joabe, que era um dos comandantes do exército, a qual era o braço direito de Davi, mandou colocar Urias na frente do exército para que Urias morresse. E realmente Urias morreu até que chegou a notícia a ele. Esse é todo o capítulo 1. Pega na sua Bíblia, irmão, para você ler e entender. Mas aí Deus suscita Natã, um profeta de Deus. Manda ele ir até Davi. E Davi o acolhe e faz uma profecia e proclama para Davi uma situação. Olha que Natã vai falar para ele assim: o Senhor mandou a Davi o profeta Natã. Este entrou em sua casa e disse: dois homens moravam na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande quantidade. O pobre, porém, só tinha uma ovelha pequenina que ele comprara. Ele a criava e ela crescia junto dele, com os seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo e dormindo no seu seio. Era para ele como uma filha. Certo dia chegou à casa do homem rico a visita de um estranho, e ele, não querendo tomar de suas ovelhas nem de seus bois para aprontá-los e dar de comer ao hóspede que lhe tinha chegado, foi e apoderou-se da ovelhinha do pobre, preparando-a para o seu hóspede. Davi, indignado contra tal homem, disse a Natã: pela vida de Deus, o homem que fez isso merece a morte. Ele restituirá 7 vezes o valor da ovelha por ter feito isso e não ter tido compaixão. Natã disse então a Davi: tu és esse homem. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Irmão, irmã, nesse momento Natã revela a Davi o seu pecado. Revela a Davi a ordem de Deus sobre a vida dele. E olha que o profeta continua: ungite rei de Israel, salvei-te das mãos de Saul, dei-te a casa do teu senhor e pus as suas mulheres nos teus braços. Entreguei-te a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse ainda pouco, eu teria juntado outros favores. Por que desprezastes o Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos? Feristes com a espada Urias, o Iteu, para fazer de sua mulher a tua esposa, e o fizestes perecer pela espada dos amonitas. Por isso jamais se afastará a espada de tua casa, porque me desprezastes, tomando a mulher de Urias, o Iteu, para fazer dela tua esposa. Eis o que diz o Senhor: vou fazer com que se levante contra ti males vindos de tua própria casa, sob teus olhos. Tomarei as tuas mulheres e as darei a um outro, que dormirá com elas à luz do sol, porque agistes em segredo, mas eu o farei diante de todo o Israel e diante do sol. Davi disse a Natã: olha, e Davi é um rei, irmão. Davi era um rei, o rei de Israel, um rei escolhido e ungido por Deus. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoa o teu pecado. Não morrerás. Todavia, como desprezaste o Senhor, com essa ação morrerá o filho que te nasceu. E Natã voltou para sua casa. E o Senhor perdoou Davi verdadeiramente. O Senhor perdoou Davi verdadeiramente. Por isso que muitas vezes eu e você, irmãos, precisamos, no momento da nossa falha, do nosso erro, clamar a misericórdia de Deus. E olha, o Salmo 50 é o salmo a qual Davi clamou pedindo perdão, a qual Davi clamou pedindo a misericórdia, a qual Davi clamou a Deus pedindo piedade por si
e por sua casa, para que o Senhor o perdoasse. Olha o que o Salmo 50 vai dizer. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta, e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal, fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com ramo de sope e ficarei puro. Lavai-me, me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exulte os ossos que triturasses. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação, e sustentai-me com uma vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado. E a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abre meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não o aceitareis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência. Reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos, e sobre vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 50, versículo 1 ao 21. O nome do salmo é Miserere. Que possamos meditar esse salmo e ler novamente, eu e você, na sua casa. Tá, agora vamos para a oração, clamando pelas mãos ensanguentadas de Jesus. Repita comigo, irmão, irmã. Eu vou fazer lentamente. Jesus, como uma pecadora deste evangelho, preciso muitíssimo do teu perdão. Com tuas mãos benditas, toca agora e transforma meu coração, tão duro quanto as pedras das mãos dos fariseus, num coração de carne que saiba perdoar, porque foi perdoado por ti. Amém. Vamos ler novamente. Jesus, como a pecadora deste evangelho, preciso muitíssimo do teu perdão com tuas mãos benditas. Toca agora e transforma meu coração, tão duro quanto as pedras das mãos dos fariseus, num coração de carne que saiba perdoar, porque foi perdoado por ti. Amém. Agora vamos repetir essa ejaculatória do terceiro dia. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Oração final de todos os dias a qual nós vamos fazer. Cura-me, Senhor Jesus. Repita comigo, meu irmão. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim. Neste momento, sinto-me completamente sem forças para prosseguir, carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e cure-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança, posso dizer, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz,
vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Agora vamos encerrar essa novena com Pai Nosso e um Glória ao Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, peço que você curta, comente, chame mais pessoas para serem edificadas por essa oração. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.